E eu coloco o caminho aonde? No deserto. Onde as pessoas acham que já não há mais nenhuma saída, não há mais nenhuma luz. É exatamente ali onde eu faço as coisas acontecer. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui. Se calhar, também tem pessoas que precisam ou necessitam necessariamente de alguma coisa nova na sua vida, na sua casa, na sua família, independentemente da área da sua vida que você queira que Deus renova a sua vida nesta noite. E neste mês, para aqueles que estão dentro, para aqueles que acreditam no poder da palavra do Senhor, para aqueles que creem que Deus é o único capaz de nos abençoar, de mudar a nossa história, mudar a história da nossa casa. Certamente, assim como o cego de Bartimeu, ele buscou, chamou pelo nome do Senhor, e Deus, ele ouviu a voz do cego e atendeu ao seu pedido. Também verão a glória de Deus. Quem acredita, diga glória a Deus. Diga-se glória a Deus. O texto que nós lemos nesta noite, podemos aqui entender a história de um cego, de um paralítico de nascença. Este homem, que a idade não revela a sua idade, que a Bíblia não revela a sua idade, ele já estava numa fase adulta. E o incrível é que ele tinha uma prática normal de quase todos os dias ser transportado para a porta do templo. Todos os dias sentado na porta, à espera que as pessoas, assim como os irmãos que aqui estão, assim que entrassem, eles dessem alguma coisa para ele mais tarde levar. O problema é que ele não só vinha, como também dava trabalho às pessoas que estavam próximo a ele. Ou seja, os primos, irmãos, ou alguém que lhe eram próximo, ele tinha que o transportar todos os dias naquele lugar, e às 17 horas, 18, também vinham lhe pegar para voltar para casa. Portanto, é uma dinâmica fora do comum. Então, aquele indivíduo estava ali completamente dependente. Primeiro, dependente emocional, dependente material e dependente fisicamente. Este jovem que a Bíblia chama de coxo de nascença, ele nunca viveu uma outra vida. Ele nunca passou, experimentou uma vida comum, uma vida normal como a que nós temos. A vida dele é se rastejar, a vida dele é andar numa cadeira de roda, a vida dele é ser levado todos os dias. E este homem foi naquela porta, daquela igreja, daquele templo, com o objetivo de mais uma vez alguém lhe emprestar uma esmola. Só que neste dia algo aconteceu, algo extraordinário e inesperado. Dois homens, possuídos pelo Espírito de Deus, entravam à casa do Senhor. Como é habitual, todos os dias às 15 horas, os elementos lá em Judeu, eles iam orar. Então, naquele dia, quando entravam no templo, se deparam com o cenário. Dia antes, eles estavam a pregar e mais de 3.000 pessoas se converteram. E a pregação de Pedro e João era de que nós carregamos conosco a presença de Jesus Cristo Nazaré. Aquele que vocês negaram, aquele que vocês entregaram na cruz, e aqueles que vocês crucificaram e foi morto. E nós carregamos, porque Ele hoje vive, está sentado ao trono de Deus. E naquele dia eles também carregavam a mesma mensagem, mas não iam com o objetivo de pregar. Eles iam com o objetivo de orar, para se santificar, para se fortalecer na presença. Quando chegam na porta daquela igreja, eles encontram um cego que estava completamente dependente. Ou seja, o cego estava a esperar que aqueles dois homens dessem também uma esmola. Então Pedro e João dizem assim: olha para nós. Então um paralítico que estava sentado
olha para Pedro e João que estavam de pé. Ele teve que mudar a posição do seu pescoço para olhar a Pedro. Pedro estava a querer dizer que existem coisas que você deve fazer na tua vida. É necessário mudar a posição que você se encontra, para que Deus faça um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós precisamos tomar o primeiro passo. Pedro e João diz ao paralítico: olha para nós. E o paralítico olha firmemente a Pedro. Agora presta atenção que deve passar alguns 5 ou 10 segundos. Pedro estava a lhe dizer: quanto tempo você ficou a olhar para cima? É assim que você deve permanecer. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos aquilo que nós carregamos. Lembra que uns meses atrás, um homem foi entregado na cruz do Calvário. O homem foi crucificado. O homem foi morto e nós carregamos a presença dele. Nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós decretamos na tua vida: levanta e anda. E quando ele declarou aquela palavra, ele deu a mão e levantou o homem. O homem começou a andar. O que eu quero dizer nesta noite é que os paralíticos viveram muitos anos ali parado, e Deus naquele dia determinou para ele um novo tempo, uma nova coisa. Por quê? Pedro e João apresentaram uma identidade que aquele homem nunca tinha ouvido. O povo de judeus, eles simplesmente percebiam, ou seja, ouviam que era um Jesus, que seria o Messias, mas como não acreditaram, entregaram e foi morto. Só que Pedro apresenta-se que estava possuído pela presença de Jesus Cristo e do Espírito de Deus. Ele estava dizendo: nós não temos dinheiro, nós não temos prata, nós não temos nada de bens material, mas nós temos aquele que pode mudar. Se você somente crer, o dia que você saber que Jesus é a solução da tua vida, Deus vai mudar por completo a sua história. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então ele levanta e começa a andar. O que eu compreendo nesta noite é que o paralítico nunca tinha contato com o nome de Jesus. O paralítico simplesmente ouviu, mas ele nunca fez quê? Ele colocou em prática as palavras de quem? De Jesus. Ele nunca tinha alguém que lhe pudesse apresentar. Tinha homens, mulheres, tinha família que podiam lhe levar para o templo, para a porta, mas nunca houve alguém que disse: há um Jesus que salva, há um Jesus que cura. Mas aquele homem traz uma identidade, traz algo novo. O próprio Jesus vai dizer que eu vim para que vocês tenham a vida em abundância. O que ele quer dizer é que não importa o tempo que você passou, não importa as circunstâncias que você se encontra, não importa o quão impossibilitado você está, o dia que você se encontrar com Deus, Deus vai mudar a sua história para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Porque aquele homem se encontrava numa posição de extrema dependência. Você imaginou um indivíduo que até para ir fazer necessidade tem que ser levado? Um indivíduo que até para sair do lugar onde está, ir para a sua própria cama, se não haver ninguém. Eu lembro, na minha casa, há alguns anos, minha família meus pais tinham um coração muito aberto e ajudou um paralítico de guerra. Durante a guerra perdeu seus familiares. Aquele indivíduo ficou paralítico. E como não tinha família,
minha família o acolheu. Eu sei muito bem como é ser um paralítico de cadeira de roda. Aquele indivíduo estava nos trabalhos, não era a nossa família, mas como os nossos pais haviam assumido o compromisso de cuidar do indivíduo, nós estávamos ali. Eu entendo como é a vida de um paralítico. E naquele dia, o indivíduo que nós falamos aqui na Bíblia, este não era de guerra, nunca experimentou. A vida dele é a mesma. Nós precisamos que Deus faça coisas novas. Que Deus traga um renovo na nossa vida. Que Deus mude por completo o quê? A nossa história. Você precisa ser liberto. Você precisa ser curado. Você precisa que Deus mude a sua história. Deus mude a história da tua casa. Mude a história da tua família. Qual é a posição que nós nos encontramos? Qual é a posição que nós temos estado perante ou face a este tipo de situações e problemas? Deus está disponível para fazer o quê? Para atender todos os nossos pedidos, todas as nossas súplicas, todas as nossas orações. Aquele paralítico foi apresentado a identidade de Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ou seja, Pedro e João estavam a dizer: nós vamos lhe apresentar alguém que vai mudar por completo a tua história, que vai mudar por completo a tua vida. Só que nós estamos aqui, ouvimos todos os dias a palavra, oramos todos os dias, buscamos a Deus, cultuamos, estamos todos na casa de Deus, mas dificilmente nos experimentamos agora a presença do Senhor aonde? Nas nossas vidas. Por isso a nossa oração normalmente tem sido: Senhor, eu estou sempre na tua casa. Até quando essa vida? Até quando essa história? Até quando essa realidade? A grande questão é o dia que você ter um encontro verdadeiro com o Senhor, você não será a mesma pessoa. A tua casa não será a mesma. Faça um simples exercício de aceitar e receber este nome que está sobre todo nome. Olha só o que Pedro vai dizer: Jesus Cristo o Nazareno. Quando lhe crucificaram, todos estavam a dizer: é quem? É Jesus Cristo quem? O Nazareno. Todo mundo viu aquele miúdo jovem que nasceu lá em Nazaré, estava a ser quem? Crucificado. Só que não estavam a perceber que tudo fazia parte do quê? Do pacote da própria libertação, do nosso processo do livramento. É um propósito de Deus que estava a fazer o quê? Se cumprir na vida do Senhor Jesus para com a humanidade. Então, como eles estavam ali, crucifiquem, sabendo que ele era quem? O Nazareno. Pedro já vai dizer assim: em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Este é o único nome que liberta, é o único nome que salva, é o único nome que cura, é o único nome que transforma. Jesus estava passando e o cego estava sentando, o cego Bartimeu. A mesma história, só que há uma diferença: um é cego, o outro é paralítico. Os dois estavam onde? Na mesma condição, nasceram com a mesma condição, só que o outro era cego, também tinha que ser levado àquele lugar, também para pedir esmola. Um estava no templo, o outro à beira do caminho. Só que este cego era apenas um cego. Ele ouvia que Jesus estava a curar, ele ouvia que Jesus estava a operar milagre. A Bíblia vai dizer em Romanos que a nossa fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. O cego estava à beira do caminho pedindo esmola, mas
ouvia que Jesus estava aqui, estava passando. Quando perguntou quem estava passando, explicaram que era Jesus. Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este homem era o Bartimeu. A Bíblia chama de filho de Timeu. Vemos aqui alguém que herdou a doença, a cegueira de seu pai, da sua família. Só que aquele jovem estava inconformado com a situação. Uma coisa é você ver os outros serem curados. Outra coisa é você simplesmente ouvir e nunca ver. Aquele cego simplesmente ouviu que é um homem que estava curado, que as pessoas eram seguidas. Cientificamente ou humanamente falando, seria impossível alguém seguido por uma multidão de mais de 5.000 homens, sem falar crianças e mulheres, e ele, o homem que está à beira da estrada, gritar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Era quase impossível Jesus ouvir isto, porque era muita gente. Imagina a multidão a seguir Jesus e o homem sentado aqui. Jesus. E as pessoas que estavam ao lado faziam o quê? O repreenderam. Não adianta. Estás a ver o que você anda a ouvir? É mesmo, só tem que pessoas próprias. Estás a ver os milagres que você anda a ver? Tem pessoas contadas que Deus faz quê? Atende, opera o milagre. Cala a boca. Não vão o quê? Jesus não vai parar por causa de você, um mero cego. Só que ele fez quê? Clamou ainda mais. Jesus, filho, essa é a maior confissão que existe na face da terra. Você reconhecer que Jesus é o filho de Davi. Jesus é o único filho. Ele ouviu Jesus, quando ouviu aquilo, ele sentiu que havia alguém que precisava de uma intervenção. E Jesus parou e disse assim: manda-o chamar. E o próprio cego, ele fez o quê? Os homens que disseram que não adianta orar, não adianta buscar, não adianta clamar, não adianta que este problema não tem solução, não adianta que esta porta não vai se abrir. São os mesmos que Deus falou assim: mandam o quê? Chamar. Aqueles que desacreditam, aqueles que não creem na manifestação de Deus, aqueles que não creem no poder de Deus, são mesmo que Deus vai usar para te abençoar, são mesmo que Deus vai usar para abrir porta, são mesmo que Deus vai usar para operar um milagre na tua vida. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Mandam-nos chamar. Então eles mandaram-nos chamar. Uma coisa vai chamar a atenção. Ele vai deixar a sua capa e vai seguir a Jesus. O que eu quero lhe dizer é que naquele momento o homem já sabia que Jesus estava aqui. Estava lá. Amém? Jesus estava no lugar. Ele já confessou que Jesus é o filho de quê? De Davi. E ele só estava aqui, à espera do milagre acontecer. E de forma automática, sem mesmo perceber, o milagre já tinha o quê? Acontecido. Como é que o cego vai sair daqui para ir ter com Jesus? Diz a Bíblia que ele lançou sua capa, foi ter com Jesus. Basta a presença de Jesus na tua vida, o milagre acontece de forma instantânea. Só precisa Jesus estar na tua vida, no teu caminho, no teu trabalho, no teu projeto, que o milagre acontece de forma sobrenatural. Vamos aplaudir a ele. O cego foi ter. Quando Jesus chamou, o milagre já tinha quê? Já tinha acontecido. O cego, que era cego,
deixou de ser cego, ele próprio fez o quê? Lançou a capa, foi ter com Jesus. Quando menos você espera o milagre acontecer, e porque Deus já sabe o que você quer, o que você precisa, o milagre já aconteceu. Hoje mesmo, quando você sair daqui, vai encontrar o milagre na tua casa, o milagre na tua família. Por quê? Porque você acredita no nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, Filho de Davi. Vamos aplaudir a Ele. Vamos aplaudir a Ele. É o único que traz novidade. Eu não esqueço. Glória a Deus. Alguns anos, estamos em 2026. Acho que já se passou 10 anos. E o líder desta igreja, o apóstolo José, falava para o corpo de pastores e obreiros que nós nos preocupamos com um monte de coisas. Quando o nosso Deus não precisa de quê? De muita coisa. Estás a ver os homens que estavam a olhar para ele assim, para chegar a Jesus, é muito protocolo. Não adianta o quê? Não adianta só você clamar. Principalmente na condição que você se encontra. São cego, está aqui a pedir esmola. Achas mesmo? Não. O nosso Deus é um Deus de quê? É um Deus que faz um milagre acontecer na vida de que, de forma muito simples, o buscam, o adoram e o exaltam. Às vezes nós precisamos o quê? Um monte de coisas para chamar a atenção de Deus. Quando o próprio Deus só precisa, Ele próprio diz, só precisa você fazer o quê? Confessar a Ele. E dizer assim, Jesus é o Filho de quem? É o Filho de Deus e ponto. Se Ele é Filho de Deus, então Ele vai fazer o quê? Um milagre nas nossas vidas. E eu aceito esse Jesus na minha vida, na minha casa. E Ele basta entrar, que as coisas começam a fazer o quê? A acontecer. O problema começa quando nós, para atrair o milagre de Deus, fazer o quê? Um monte de coisas. E o próprio Deus lá, com seus anjos, fica nos assistir aqui, a fazer o quê? A fazer um monte de cenas, só para tentar lhe chamar, lhe agradar, lhe chamar a atenção. O cartaz que nós partilhamos hoje no grupo faz referência. João 2,32. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não precisa buscar tantas situações para tentar atrair o milagre de Deus. Creia somente no nome de quem? De Jesus. O paralítico só foi necessário dizer assim, o que nós temos em nome de quem? De Jesus. O cego foi necessário dizer assim, Jesus, Filho de Davi. E o milagre fez o quê? E todas as situações na Bíblia em que Deus operou o milagre, as pessoas simplesmente manifestaram a sua fé. Sabe o que é que Jesus sempre fazia? É assim, o que quer que eu te faça? Eu creio. Eu quero ver, eu quero andar, e eu creio que se o Senhor falar, determinar, vai acontecer. Acabou. E Jesus vai dizer assim, vai, que seja feita segundo a tua fé. Se você crê, então é possível. Olha só o que diz aqui em Romanos 6. Amém? Olha só o que vai dizer em Romanos 6. Vamos começar no 3. É assim. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, pelo que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim andemos nós também em novidade de vida. Do jeito, da forma de como Cristo foi sepultado e ressuscitou dos mortos. E hoje Ele faz quê? Está vivo. Andemos assim nós também em novidade de quê? De vida. Então, se nós estamos nos novos começos, nós precisamos fazer o quê? Seguir os passos dele. Seguir os caminhos dele. Tem pessoas que estão presas em várias situações há muitos anos. Situações mal resolvidas, situações espirituais mal resolvidas. Casamentos mal resolvidos. Família mal resolvida. Saúde mal resolvida. Todas essas áreas da sua vida completamente quê? Desorganizada. Mas Jesus nessa noite nos convida, nos pede a fazer o quê? A convidá-lo para as nossas vidas. Para que Ele possa colocar em ordem. Para que Ele possa então nos libertar de todas as amarras de Satanás. De todos os espíritos contrários. Eu tenho a plena certeza que cada um neste lugar veio aqui com uma determinada causa. Com um determinado problema. Com uma determinada situação. Em que nós precisamos de uma intervenção urgente nas nossas vidas. Eu não sei qual é o problema que Ele trouxe. Eu não sei o que é que você enfrenta que te tira a paz, que te tira o sossego. Eu não sei aquilo que tem atormentado a tua vida ao longo desses dias. Mas eu só quero lhe apresentar um nome que está sobre todos os nomes. Jesus Cristo Nazareno. Peça a presença dEle. Diga, Senhor, eu preciso da presença de Deus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha casa. Eu quero Deus na minha família. A Bíblia vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por quê? Por mim. E o próprio Jesus, Ele vai dizer assim: conhecereis a verdade. E a verdade vos quê? Vos libertará. Ele vai dizer, se eu por um lado diz que eu sou a verdade, o outro lado ele vai dizer assim: conheçam a verdade. Ele vai dizer: conheçam a mim e sereis livre. Conheça Jesus, serás livre. Leva Jesus para a tua casa, leva Jesus para o seu trabalho, leva Jesus para os seus negócios, para os seus projetos. Experimenta a glória do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Para a honra e glória de quem? Do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Ele nesta hora. Vamos orar? Em nome de Jesus. Fica em pé. A Deus só pede.